Loki revelou ter, na verdade, duas frutas Zoans míticas, podendo usar o trovão e o gelo. Mas muito mais do que isso, ele tem o poder para trazer de volta o grupo mais poderoso do passado, capaz de mudar completamente o mundo se for trago de volta atualmente. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Depois de mais de 6 meses mergulhados no passado de Elbaf, o capítulo 1171 finalmente nos trouxe de volta ao presente, e com esse retorno, presenciamos algo que mudou completamente nossa compreensão sobre Loki. O príncipe amaldiçoado não é apenas um gigante poderoso com uma Akuma no Mi lendária. Ele é, na verdade, um portador de dois poderes diferentes trabalhando em perfeita sintonia: trovão e gelo, destruição e preservação. E esta revelação nos leva diretamente a um mistério que o Oda plantou há mais de uma década: o destino do lendário grupo de gigantes Galeila. Quando Loki enfrentou o Draugr no final do capítulo 1171, vimos algo extraordinário. Ele utilizou um ataque chamado Niflheim, congelando completamente o monstro gigantesco antes de eliminá-lo. Isso causou uma confusão, porque até aquele momento, tudo indicava que o poder do Loki estava relacionado ao trovão. Afinal, foi com relâmpagos devastadores que ele tirou a vida de seu próprio pai Harald. Então, de onde vem esse poder de gelo? E a resposta está no Ragnir, o martelo lendário que guarda a Akuma no Mi de Elbaf há séculos. Durante o massacre no castelo há 14 anos, algo muito importante aconteceu que passou despercebido pela maioria das pessoas. Quando Loki derrotou Ragnir em combate, vimos que a neve começou a cair antes mesmo dele comer a fruta proibida. E esse detalhe visual nos dá a revelação de tudo, porque o Ragnir não é apenas um martelo comum, ele agora é um ser vivo porque consumiu sua própria Akuma no Mi, muito provavelmente uma Zoan mitológica baseada em Ratatoskr, o esquilo mensageiro da mitologia nórdica que percorre a árvore Yggdrasil. Já vimos objetos inanimados comerem frutas antes em One Piece. Funky Fried, a espada de Spandan que virou um elefante, é o exemplo mais conhecido. Mas Ragnir vai além de tudo. Quando é derrotado por Loki, o martelo se transforma parcialmente, revelando características de esquilo com uma cabeça de martelo ainda se projetando de sua forma híbrida. E aqui está o ponto que muda tudo: Ragnir possui poderes de gelo. Isso explica perfeitamente porque durante a morte de Harald, dois fenômenos meteorológicos completamente opostos ocorreram simultaneamente. A neve caía do céu enquanto raios devastadores atravessavam as nuvens. Não era apenas o poder de uma fruta, era a combinação de duas Akuma no Mi Zoan mitológicas trabalhando juntas. Loki comeu a fruta lendária de Elbaf, que acredito ser baseado em Nidhogg, o dragão do trovão que habita as raízes da Yggdrasil na mitologia nórdica. Esta fruta concede a Loki a capacidade de voar, como ele mesmo afirmou no capítulo 1171, além do poder de invocar relâmpagos devastadores. Por outro lado, Ragnir possui os poderes de Ratatoskr, o que lhe dá domínio sobre o gelo e a neve. Juntos, eles formam uma dupla imbatível. Loki pode criar incêndios gigantescos com seus raios, e ao mesmo tempo tem o poder de extingui-los com o gelo de Ragnir. Ele é literalmente o senhor do clima em Elbaf. Esta dualidade entre fogo e gelo não é acidental. O Oda está claramente se inspirando na cosmologia nórdica, onde dois reinos opostos existem desde a criação: Muspelheim, o mundo de fogo no alto, e Niflheim, o mundo de gelo nas profundezas. Não por coincidência, o ataque que Loki usou contra o Draugr se chama exatamente Niflheim. Este é o reino dos mortos na mitologia, localizado entre as raízes da árvore do mundo, e onde Loki estava acorrentado, exatamente nas raízes da árvore Adão, no submundo de Elbaf.
A escolha de Ragnir por Loki também faz sentido quando olhamos para o passado do príncipe. Desde criança, Loki foi associado à neve. Ele vivia no submundo sob a árvore Adão, cercado pelo frio. Quando Ida morreu, o capítulo se chamava A Neve de Elbaf, representando tanto a tristeza de Loki quanto sua própria presença. Durante os invernos mais rigorosos e períodos de fome em Elbaf, a culpa sempre recaía sobre Loki, que vivia sua vida entre os animais sob a neve. Ragnir, com sua pelagem de esquilo e domínio sobre o gelo, reconheceu em Loki alguém que pertencia ao mesmo elemento. Foi por isso que o martelo finalmente aceitou o príncipe como seu portador. Mas essa revelação sobre os poderes duplos do Loki nos leva a algo ainda maior. Algo que o Oda vem preparando há anos e que está prestes a se tornar muito importante na guerra final contra o governo mundial. Esta é a Galeila. No capítulo 1154, Jaru mencionou para Harald sobre um grupo lendário de gigantes construtores navais que empunhavam martelos de guerra. A Galeila era composta por mais de 100 gigantes, incluindo gigantes ancestrais, conhecidos por sua força incomparável e habilidades de construção. Eles viajavam pelo mundo, mas sempre enviavam cartas para Elbaf. A última carta, de acordo com Jaru, dizia que todos haviam sido capturados. Jaru também mencionou rumores sobre um grupo congelado de gigantes escondido em algum lugar do mundo. E olha só que interessante, em Punk Hazard, no capítulo 660, Nami e Chopper encontraram corpos de gigantes congelados. Então, com certeza, esses gigantes são os verdadeiros membros da Galeila. E não é coincidência que a empresa de Water 7 tenha um nome quase idêntico à Galeila original. Eles são a herança viva desses gigantes construtores. Rox de Shebeck sabia da importância da Galeila. Nos flashbacks recentes, ele deixou claro que encontrar e comandar esses gigantes era fundamental para derrubar Mary Joyce. Mas Rox também deixou bem claro que apenas Harald tinha o poder para usar os dons da Galeila. Agora que Harald está morto, esta responsabilidade recai sobre Loki. E é aqui onde os poderes do Loki se tornam absolutamente essenciais. Se a Galeila está congelada, então como eles irão acordar? E a resposta mais óbvia seria o Luffy, o deus do sol, usando o calor de Nika para derreter o gelo. Mas também existe uma outra possibilidade que eu acho igualmente fascinante, que é o Loki, com sua combinação de trovão e gelo, que pode ser exatamente a chave de tudo. Na mitologia nórdica original, o pai de Loki era um Jotun, um gigante de gelo. Esta conexão entre Loki e o elemento frio não é apenas temática, mas pode ser a mecânica exata que o Oda planejou para ele. É muito provável que a Galeila tenha sido congelada pelo próprio Ragnir há séculos atrás. Os kanjis da Galeila em japonês significam Esquadrão dos Grandes Martelos, criando uma conexão direta com o Ragnir, o martelo guardião. Se Ragnir foi responsável por congelar esses guerreiros para preservar seus talentos para o momento certo, então apenas alguém digno de portar o Ragnir poderia libertá-los. Então no passado, Ragnir congelou a Galeila para ela ser usada quando precisasse, e o momento é agora. E com Loki tendo esse poder, ele também tem a habilidade para trazer esses gigantes de volta à vida. Mas não seria apenas o gelo. A fruta lendária de Elbaf, Nidhogg, também tem um papel em tudo isso. Talvez seja necessário a combinação de ambos os poderes, o gelo de Ragnir para manter o estado de preservação e o trovão de Nidhogg para despertar os guerreiros no momento certo. Afinal, Nidhogg é o dragão que habita as raízes da Yggdrasil, exatamente onde as lendas dizem que a Galeila foi selada. Isso explicaria porque Rox queria que Harald comesse a fruta lendária. Não era apenas pelo seu poder destrutivo, era porque a fruta de Nidhogg, combinada com a autoridade real de Harald sobre Elbaf, seria capaz de despertar a Galeila. Rox não conseguiu realizar seu plano.
mas Loki, filho de Harald e portador tanto de Nidhogg quanto de Ragnir, agora possui tudo o que é necessário. A importância da Galeila vai além de sua força militar. Eles são construtores navais lendários. Os reis do mar na Ilha dos Homens-Peixes mencionaram que o navio Noé precisa ser reparado, mas isso requer as habilidades de uma tribo específica. E esta tribo só pode ser a Galeila. Mais do que isso, é muito provável que foram os próprios gigantes da Galeila que construíram Pluton, a arma ancestral capaz de destruir ilhas inteiras. Os planos de Pluton foram passados através da Galeila Company em Water 7, criando mais uma conexão entre os construtores navais gigantes e humanos. Se a Galeila realmente construiu Pluton durante o século perdido, isso significa que eles eram aliados de Joy Boy e do Reino Antigo, ainda mais agora que sabemos que Elbaf é um D. Toda a nação dos gigantes é um D, então os gigantes da Galeila também são. O governo mundial os capturou exatamente porque eles se recusaram a construir armas para os seus inimigos. Imu temia não apenas a força de combate desses gigantes, mas também seu conhecimento e lealdade à vontade dos D. O despertar da Galeila será um ponto de virada na guerra final. Com Loki e Luffy trabalhando juntos, eles terão os meios de libertar esses guerreiros ancestrais. Luffy como Nika representa a libertação e a alegria, e Loki como portador de Nidhogg e Ragnir representa a ponte entre o mundo celestial e o submundo, entre o calor e o frio, entre a destruição e a preservação. A dupla que o Oda está construindo entre Luffy e Loki é épica em todos os sentidos. Imagine Luffy em cima de Loki em sua forma de dragão, exatamente como ele fez com Momonosuke contra o Kaido, mas desta vez com um verdadeiro dragão ocidental capaz de cuspir raios e congelar inimigos. Um dragão que pode voar pelos céus, levando o Deus do Sol para enfrentar os Cavaleiros Sagrados e o próprio Imu. E quando a Galeila for despertada, Elbaf terá sua armada completa, 100 gigantes construtores e guerreiros, incluindo gigantes ancestrais com força incomparável, todos armados com martelos de guerra e leais à vontade dos D. Eles reconstruirão o navio Noé, permitindo com que os Homens-Peixes finalmente subam à superfície conforme a promessa de Joy Boy, e eles poderão até mesmo reconstruir Pluton. O que o Oda está fazendo com Loki é genial porque não quebra nenhuma regra estabelecida em One Piece. Loki comeu apenas uma Akuma no Mi, mas porque Ragnir tem sua própria fruta, Loki então efetivamente luta com 2 poderes. É diferente de Barba Negra, que de alguma forma quebrou a regra fundamental ao comer 2 frutas. Loki está dobrando as regras através da mitologia e da ciência já estabelecida das Akuma no Mi. Combinando sua força como gigante ancestral, seu haki do rei avançado, que foi capaz de ferir um cavaleiro sagrado imortal, e agora seus poderes duplos de trovão e gelo, Loki se torna uma das peças mais poderosas para a saga final. Ele é a chave para despertar a Galeila, e ele é a ponte entre Elbaf e a guerra que está por vir. E ao lado de Luffy, ele será fundamental para vingar a morte de Harald e libertar o mundo da tirania de Imu. A história de Loki está apenas começando. Os poderes que ele possui, tanto Nidhogg quanto Ragnir, não são apenas para grandes batalhas. Eles são a chave para acordar os guerreiros que foram congelados há séculos, esperando pelo dia do juramento. E quando esse dia chegar, quando a Galeila finalmente despertar e marchar ao lado de Nika, o mundo inteiro tremerá. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu conto muito com o seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo como esse. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima.